Eu quero começar a falar, irmãos, que Jesus, quando ele estava orando por nós, ele falou com Deus, com o Pai, assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 16. E é muito importante, irmãos, a gente ter esta certeza de que nós não pertencemos a este mundo. Porque a maioria do sofrimento que nos acometem é justamente porque somos muito aprisionados a coisas que fazem parte desta vida e que elas, na verdade, elas não deveriam ter tanto poder sobre nós, porque nós não somos deste mundo. É Jesus. Mas, por outro lado, nós temos o próprio Jesus intercedendo por nós, dizendo: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nota que nós temos ao nosso favor essa grande realidade que nós somos cidadãos dos céus e não da terra. E mesmo estando na terra, nós temos do nosso lado a realidade do Filho de Deus que intercede por nós, dizendo: eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque existe, na verdade, uma ligação muito grande nossa com este mundo, né? Que é a criação do nosso Deus, né? Então, quando nós temos consciência de que nós não somos deste mundo, mas que o mundo que nós estamos dele foi o nosso Deus que criou, a gente pode participar deste mundo de uma maneira muito inteligente e feliz, porque nós estamos no mundo que Deus criou. Apesar que o próprio Jesus falou que o mundo jaz no maligno, né? O jaz significa descansa, né? Nas coisas má. Maligno vem de mal, maligna, né? Não na figura do diabo, não. É no mal de uma natureza do homem, tá, irmãos? É isso que eu quero convidar os irmãos a refletirem um pouco aqui. Que qual é o nosso maior desafio? Já que nós não somos do mundo, então não são as coisas do mundo que é o maior desafio para nós. Do mundo que eu digo, esse mundo que nós, fora de nós, que vemos, contemplamos, participamos dele. Existem algumas outras coisas que são muito mais perigosas. Porque olha que Jesus que falou, olha, ele está olhando para nós dizendo: olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós estamos num nível como o quê? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quer dizer, Jesus nos colocou o quê? No nível dele. Nós estamos numa dimensão em que pertence ao próprio Deus. Mas ele, sabendo de toda a nossa fragilidade, ele fala: olha, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. E ele pede que a glória que ele teve com Deus do início, que fosse revelado a nós. Agora, o que nos desafia hoje, irmãos, sabendo que nós temos tudo isso a nosso favor e a certeza de que nós somos mais do que vencedores? A Bíblia fala: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se os irmãos puderem ler esse capítulo mesmo, né? O capítulo 8 de Romanos, no versículo 37, os irmãos vão encontrar a Bíblia dizendo ali que é listado um punhado de coisas inexplicáveis, tá, irmãos? Está tudo ali inexplicável: altura, profundidade, vida, morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ali não tem coisas físicas, não, tudo coisas assim numa dimensão que o homem não consegue pegar nem medir. Para os irmãos entenderem melhor, deixa eu ler para os irmãos aqui, para a gente entender um pouco. Eu quero pensar com os irmãos ao nível que nós estamos. 8:37. Mas antes dele eu quero mostrar aqui, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Olha o destino nosso, né? Paulo dizendo à igreja de Roma.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí Paulo disse, porque eu tenho certeza, eu estou bem certo de que nem morte, ninguém explica a morte. Nem a vida, ninguém explica a vida. Nem os anjos, é outra categoria de seres existentes, que não são limitados ao nosso sentido, mas são seres inteligentes. Nem os anjos, nem os principados, quer dizer, os poderosos do mundo espiritual, nem as coisas do presente também, que ninguém explica, porque nós temos uma realidade que ela é mundial, cósmica, mas nós participamos nesse momento só desse pedacinho aqui que nos envolve e que ele é importante para nós. Nem do porvir, do que estava vindo, nem os poderes, nem a altura. Também nós não acessamos todo o limite da altura, não, viu, irmãos? Nós matamos uma certa altura. Há uma prova científica que existe um fim. O cosmos tem um fim. Por quê? Por que eles chegaram a esse conhecimento? Porque ele está em expansão. Tudo que está em expansão é porque tem um limite. Agora é nós que não alcançamos. E o Deus que nos criou, irmãos, é nós que inserimos ele numa compreensão distorcida de um Deus que nós colocamos num mundo limitado como nós. Ele está mostrando, vocês não são desse mundo, não. Esse mundo eu criei, Jesus falando, o Pai, né? Esse mundo eu criei, vocês estão neles por um tempo. E nele reside o quê? Apenas o mal que descansa, não é isso? O mundo não jaz no mal, no maligno. Então, nota os irmãos, e aqui, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Paulo, usando a filosofia grega aqui, porque ele tinha uma cultura, Deus usou ele para trazer para nós uma linguagem compreensível que pudesse chegar até nós, nem qualquer outra criatura, porque se puder identificar algo que esteja fora da nossa relação similar, de proximidade, nem outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tanto que nós somos amados e a certeza que nós não somos deste mundo, deveria ser uma base muito grande para a gente, primeiro, não ficar tão temerosos quando nós adoecemos, que infelizmente nos invade um medo. Eu digo para os irmãos que me invade, porque eu sou humano, nessa hora que eu busco o socorro de Deus, e peço a Deus que tenha misericórdia. Né? Porque nós temos medo da dor, né, Lênin? Que o mais incomoda não é tanto a morte, porque a morte, inclusive, ela é tão misteriosa que você pode morrer instantaneamente sem sentir dor nenhuma. E a gente pode, quem está perto, fala assim, nossa, mas coitado, né? Vai ver que pecou. Não, foi um presente de Deus, em vez de ficar o quê? Sofrendo. Né, Lucimar? Gemendo numa cama, sofrendo, né? Então, nota os irmãos, a gente tem que compreender. Então, nós não somos deste mundo, nós estamos numa dimensão muito mais profunda de relação com Deus, voltando aqui, porque o mundo que nós estamos foi Deus que criou, e Ele criou pelo seu poder, e graciosamente nos criou para estar neste mundo, e a distorção toda veio por causa do pecado, que trouxe um transtorno, né, absurdo, nos planos que Deus tinha para o homem. O pecado não frustrou Deus, muito pelo contrário, porque ele já de antemão, a Bíblia nos fala que Jesus foi entregue antes da fundação do mundo, porque Deus já na sua onisciência, sabendo tudo, ele sabia que o homem ia pecar. Mas no propósito de revelar o amor de Deus, só era possível se houvesse uma humanidade. Humanidade é o quê? Alguém que tivesse uma inteligência para entender que existe uma realidade em que nós, com toda a nossa inteligência, não alcançamos. E Deus veio revelar ela através de quê? É por isso que a Trindade, ela entra na nossa consciência inteligente, porque nós temos um Deus que está fora do mundo, que criou o mundo. Mas temos agora um Deus que entrou no mundo, que é Jesus. Amém? Amém. Não é bonito, amém? Jesus tabernaculou e entrou no nosso. E mais do que isso, aí nós temos além dele, olha, agora nós temos um Deus que está inserido, que é o Deus conosco, o Emmanuel. E temos ainda a graciosidade da presença dele na nossa vida, que é outra coisa que nós não podemos esquecer,
que nós somos templo do Espírito Santo. É muito bom, né, irmão Bonite? Né, Dora? É muito profunda a palavra de Deus, né? Agora, o que nos desafia, irmãos? O que nos desafia é aquilo que a gente tem que estar sempre atento. Deus é uma bênção, Jesus é maravilhoso, mas o desafio é o irmão. O desafio é o pastor. O desafio é o próximo. O desafio é a competitividade que nós entramos nela, ao invés da gente cumprir em nós aquilo que Jesus diz que mais bem-aventurada coisa é dada, receber, nós estamos sempre pensando em tirar proveito do outro. E aí que a gente entra nessa parte que eu quero que os irmãos estejam atentos aqui, que ela é muito importante. Versículo 9 do capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós temos a grande incumbência de colocar o outro sempre num degrau acima de nós, e não pegar ele e colocar ele lá embaixo e ficar no topo. Porque na verdade, irmãos, a quem conhece mais responsabilidade tem. Quem está no topo tem a obrigação de puxar aqueles que estão lá embaixo. Porque isso é a ética do bem, da virtude. Aí que é o desafio. Por isso que vida com Deus é uma vida de dedicação livre, espontânea, e que Deus não nos obriga a nada. Mas a nossa compreensão nos leva então a nos mover em direção a Deus, que é algo muito salutar, que nos leva a uma beatitude, a um nível, uma altura muito grande. E com os irmãos nós temos que pagar um preço. E o preço é cuidado no zelo. Nós não podemos ser remissos, não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai, versículo 12, regozijai-vos na esperança, seja paciente, tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha isso que é mais coisa. difícil, né? Mas a gente tem que procurar fazer. Olha como que é desafiador. Imagine, Nilton, você vai abençoar aquele que está te perseguindo, e você deve abençoar e não amaldiçoar. Ou seja, você tem que abençoar e pedir a Deus: Senhor, completa a bênção. Você fala assim: olha, eu te abençoo. Senhor, completa a bênção. Porque na verdade nossos sentimentos, nossos afetos são limitados. Porque na verdade a gente dá vontade de dar uma correção, principalmente se a gente estiver certo. Mas aqui diz assim: abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse primeiro ponto aqui, alegrar-se com os que se alegram, é muito fácil. Ó, festa, quem não quer? Um churrasquinho? Quem não quer? Essa semana eu tive um insight dentro do carro com Deus assim, que aí eu tive que falar com a menina. Veio aquela, no meu coração, na minha mente assim: mas que tristeza se essa menina for para o inferno. Na mesma hora eu perguntei: você conhece Jesus? Você conhece a palavra? Você crê em Jesus? Ela falou: creio. Aí eu aproveitei e fui ministrando a palavra para ela, mostrando para ela. Porque é muito rápido o nosso contato, então a gente... Mas é uma semente que você joga, irmão, e essa semente vem outro. Imagine que foi lá no centro, lá perto de uma rua lá. De repente essa menina, eventualmente, nosso Deus é muito sábio, ele percebe a angústia do coração, ele socorre. Ele vai, leva essa menina, ela vai andando, chega lá na livraria onde está o irmão Getúlio. O irmão Getúlio joga uma parte. Isso tudo o quê? De uma forma tão... dentro da soberana vontade de Deus, do amor proposital de alcançar o que almas que só Ele pode salvar. O Espírito Santo que convence o homem, não é isso? Então aqui, ó, e chorar com os que choram. É um desafio, é quando a gente vê que um irmão está sofrendo,
E a gente então começa a orar e pedir a Deus, tem misericórdia. Está com uma doença incurável, está com uma série de problemas, né? Sabe qual que é a minha tristeza, irmãos? Que se você pegar 100 pessoas, 100 cristãos, e se você chegar perto dele e perguntar qual é o maior problema, todo mundo vai talvez falar, meu problema é econômico. E é um dos maiores problemas que temos. E não deveria ser. Por quê? Porque na dimensão relacional com Deus, nós temos um princípio de administração que somente o povo de Deus tem. Que é saber priorizar e não ter angústia de consumo. Que hoje tem sido o maior remédio usado pelas pessoas ansiosas. É shopping, é compra, é site de compra. Tem gente que tem 5. Então, essa doença, e nós não. Aí nós somos então desafiados o quê? E para a gente viver uma vida simples, na dependência de Deus, nós temos que ter um padrão ético de não competir com aquele que está ao nosso lado. Se meu vizinho tem um carro do ano, eu fico com o meu no velhinho, mas é meu e está pago, não tem problema. Se meu colega pastor está indo melhor, está bem, não tem problema. Eu vou na minha simplicidade, na minha humildade caminhar. E assim minha vida vai. Porque chorar com os que choram, irmão, não é com aqueles que são insensatos, estão gritando de dor porque fizeram uma péssima escolha, não. Esses às vezes nós temos que ser até duro. Mas é com aqueles que realmente você sabe que eles estão de uma forma muito piamente, estão buscando andar na presença de Deus, estão ali chorando, porque a luta é muito grande. Foi o que aconteceu, não teve apoio para Jó por isso. Os amigos foram consolar, mas distorceram tudo. Era para E ele tinha uma história de vida, o Jó. Todo mundo sabia. Né? Então, observa como que a questão é muito séria. Já vai. Como que nós precisamos estar atentos a isso? Então, chorar com os que choram. Aqui diz, tem o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar, versículo 16, em lugar de seres orgulhosos, isso aqui é um perigo, irmãos. O orgulho, em Provérbios fala que o orgulho precede a ruína. A gente tem que pedir a Deus misericórdia, porque eu não sei porquê a gente tem uma tendência a ter de forma muito sutil o orgulho. E o orgulho, ele é interno. Né? Então, em lugar de ser de orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Olha aqui. Condescendei com o que é humilde. Algum irmão tem outra tradução? Eu acho. Em lugar de ser orgulhoso. O que o irmão tem aí? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Olha aí. Para estar junto de uma pessoa simples, tem que ter disposição. E a gente tem uma tendência de ir para as pessoas orgulhosas. Engraçado que tem pessoas muito simples, que às vezes elas não percebem, de repente elas se servem só de gente orgulhosas, vaidosas e aparecidas. É porque no íntimo da gente, o que falta na gente é quer ter uma identidade com o outro, e acaba a gente assenhorando dessas pessoas, aproximando e sendo dominado por um desejo que eu não consigo realizar, porque eu não consigo ser aquilo, mas tem alguém perto de mim que é o que eu gostaria de ser. Aí está falando, não se identifique, tem uma disposição. Você às vezes quer achar que é bonito o outro, né? Porque tem gente que você olha assim e fala assim, nossa, que a pessoa tem uma vivacidade, a pessoa tem aparência de tudo, a pessoa tudo para ser feliz, e uma miserável sofre. Por causa de quê? É uma aparência de orgulho, de soberba, só vive a aparência. E isso é terrível, porque isso contamina. Isso é possível ter na igreja? Irmãos, se a gente não tomar cuidado, é possível um líder, um pastor, um irmão simples, dentro da sua simplicidade, ele é orgulhoso. Como diz aquele, né? Eu não. Eu sou muito humilde. O orgulho nem desconheço. Eu sou muito orgulhoso e sou humilde. Então, a gente tenha disposição para estar com os que são humildes. Aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, nós vamos entender bem isso aqui, que é muito importante. Aqui, Lucimar. Se possível, quanto, né? Quando é tempo, quanto é investimento. Dá para entender isso? Deu para entender, pastor Gilmar? A diferença? Porque a gente às vezes lê quando, ou seja, no momento, não, quanto. Quanto você vai investir? Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E o 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A gente vai para a dimensão do juízo sobre o outro que nos aporrinhou, nos trouxe prejuízo e nos causou muitos danos. Mas essa retribuição aqui é o contrário, Deus vai nos compensar. Por causa da nossa dependência a Ele. E não na nossa indignação em querer que Deus faça justiça sobre o outro. No mundo de pecadores só pode ter rastro e cheiro de pecado, de pecadores. Se eu me junto aos escarnecedores, eu vou ter prejuízo ali. Não é isso, Getúlio? Então aqui, olha, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso, pelo contrário, olha aqui, a gente está querendo que Deus faça justiça sobre o outro. Os irmãos entenderam isso? É muito importante. A gente tem que ficar muito atento a isso. De vez em quando a gente tem essa tendência, né? Nossa, se a gente pudesse desferir um fogo assim em cima de alguém. Tá. Né? Não é? Não dá vontade a nossa natureza? Não, a pessoa chega, vamos pensar no Cimar, o já está trabalhando lá, a pessoa chega e traz um balaio de trabalho para ela e fala assim, olha, leva, eu vou te pagar você no dia tal. Bacana. Dá o dia tal, não paga. Vai no dia tal. Agora ela vai ter que abençoar. Ela vai ter que abençoar. Hã? Não vai não. Oi? Não vai dar certo. Ei, ela vai ter que abençoar. Como nós não somos deste mundo, e a nossa dependência está de Deus, vai, Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Porque a vontade da gente é desferir o juízo. Aí diz aqui, olha, mas não fica, vocês podem até irar, fica com raiva porque realmente é uma coisa desagradável, né? Irai-vos, né? Dai lugar à ira, porque isso vai fazer bem para você. Só que essa ira, ela tem um tempo muito rápido de duração, porque depois o que acontece? Se você alimentar a ira, vai vir o ressentimento, a mágoa, vai vir câncer, doença, né? Mas deixa que eu retribuirei, eu que vou retribuir. Retribuir a quem? Não fica preocupado com o outro, não, porque o outro, a própria lei da semeadura fala, os homens enganadores irão de mal a pior, está na Bíblia, Timóteo. E os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu é que vou retribuir a vocês. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Esse seu inimigo tem em Provérbios também. Tá. Tá lá também, no Velho Testamento tem. Tem lá no Salmo. No Salmo também tem. Nós somos orientados. Então, qual que é o maior problema nosso, irmãos? O maior problema nosso está relacionado a uma área que podemos chamar, ela não é mais espiritual, porque nós já somos mais que vencedores. Nós temos as armas espirituais que vencem todas as investidas do mal do inimigo. Está lá em Efésios 6. Nosso problema todo é a questão ética, a questão do amor de Deus, da compreensão e da nossa capacidade de estabelecer relacionamentos na dimensão ágape, de comunhão, uns com os outros. E é isso que agrada a Deus, é ver a gente em comunhão. É o casal, é a família,
é a igreja. Amém. Amém? Amém. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.